Jeremias 16. Predição do cativeiro e do livramento de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidade dolorosas e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia, e morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, e nada se lhes dará por dó para consolá-los por causa da morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém, nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram, e vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte, e sobre todo o outeiro, e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das tuas coisas detestáveis e das suas abominações, encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses que, contudo, não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer. Desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, e todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei,
e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes pelo ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu sabes o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. A santificação do sábado. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade, no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos. Eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, e das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios, e ofertas de manjares, e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Jeremias 18. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras.
E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar, para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios: quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz do que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem, pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença, para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome, e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Deus maravilhoso, poderoso Pai, Santo de Israel, Santo em todos os lugares, acima de tudo, ó Pai de todos, está o seu trono. Bendizemos o teu santo nome, engrandecemos a sua santidade, adoramos ao Senhor, ó Pai, entregamos a nossa vida, ó Deus, nas suas mãos. Ó Deus, de todo o coração te amamos, com toda a nossa força e entendimento, ó Pai, o adoramos, o amamos, temos o Senhor como nosso Deus, Salvador, único Senhor. Deus, obrigada, Senhor, por minha vida e pela vida dos meus irmãos, que acompanham, meu Deus, esta leitura, este plano perfeito, ó Pai, plano perfeito da sua salvação,
que foi, ó Deus, que é revelado a nós através das Escrituras Sagradas. Deus, nós te amamos e amamos, ó Deus, a leitura da sua palavra. Amamos estar com o Senhor dia após dia, Senhor. Mesmo em meio a tantas correrias, a tantas adversidades e levantes, ó Pai. Nós amamos, meu Deus, estar contigo, lendo a sua palavra, falando com o Senhor em oração, colocando a nossa vida, ó Deus, em humilhação através de jejum, através, ó Deus, de uma entrega profunda, Senhor, a qual podemos estreitar, Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Queremos dia após dia, Senhor, aprofundar mais e mais o nosso relacionamento contigo, porque te amamos e queremos conhecer mais de ti, Senhor. O Senhor é um mistério, ó Pai, que por mais que todos os homens, todos os estudiosos, todos os teólogos, historiadores, ó Pai, por mais que estudem, por mais que pesquisem, ó Deus, anos após anos, gerações após gerações, jamais conseguirão entender o Senhor na sua totalidade. Mas mesmo assim, Senhor, não nos cansamos de buscar, de estudar mais sobre Ti, Senhor. Coloque em nosso coração o desejo de estudar, de pesquisar, ó Deus, ó Deus, ir a fundo, ó Pai, de meditar nas Suas Escrituras Sagradas, em livros, ó Pai, que falam mais a respeito de Ti, da história do Teu povo, da história da época em que o Senhor caminhou por essa terra, meu Deus. E o Senhor, ó Pai, fez milagres e milagres, fez proezas, ó Deus, num corpo de um homem, ó Pai amado, humano. E o Senhor, ó Deus, deixou muitas coisas como exemplo para nós. O Senhor passou por tribulações, ó Pai, por tantas coisas que ainda passamos, que não estamos livres de passar, ó Pai. Mas sabemos também que o Senhor passou por uma morte de cruz, severa, Senhor, e cruel. E sabemos que não temos forças para passar por tal humilhação, por tal sofrimento ao qual o Senhor passou. E, ó Deus, a Tua palavra deixa tudo registrado. Deixa, ó Deus, os detalhes, mínimos detalhes, ó Pai, de todo o sofrimento que o Senhor passou por nós. Amor igual a esse, ó Deus, nós nunca vimos, nem jamais veremos. Deus, coloque em nosso coração fome e sede de entender, ó Pai, o Seu amor. Sabemos que jamais entenderemos porque o Seu amor nos constrange, porque não merecemos, ó Deus, o Seu amor, não merecemos o sacrifício que o Senhor fez na cruz. Ó Deus, em prol de nós, em favor de nós. Ó Pai, por mais que o homem fosse bondoso, ainda assim não entenderíamos, ó Deus, o Seu amor para com ele. Quanto mais, ó Pai, sendo maldosos, pecadores, sendo, ó Deus, cruéis como aqueles que o pregaram no madeiro, escarnecendo do Senhor, humilhando com palavras, com atitudes, ó Deus, na frente de multidões. E o Senhor mesmo assim os amou. E no momento, ó Deus, de sua morte, o Senhor intercedeu por eles. Pai, queremos ser como o Senhor, interceder por aqueles que nos perseguem, amar, Senhor, aqueles a quem nos atiram pedras, aqueles, ó Pai, que literalmente nos atiram pedras. Deus nos deu um coração como o Seu, que ama, ó Pai, apesar de qualquer coisa, apesar das circunstâncias, apesar dos erros humanos, ó Deus, que ama, Senhor, que simplesmente ama sem olhar a quem, ó Deus, que tem um coração, ó Pai, humilde, que tem um coração, ó Deus, bondoso. Ó Pai, somos de natureza, Senhor, pessoas maldosas. Já nascemos, ó Pai, com a maldade entranhadas, ó Pai, em nossas entranhas. Mas o Senhor é poderoso, ó Pai, para nos livrar, para nos libertar, para, ó Deus, trazer mais da Sua presença para dentro de nós dia após dia. Queremos, ó Deus, isso, ó Pai. Suplicamos ao Senhor por isso, ó Pai. Nos torna simples, ó Deus, humildes de coração. Tira toda a maldade, toda a avareza, Senhor. A maldade que temos no coração, na mente, Senhor, no olhar, no ouvido, Senhor. Nos ajude, Senhor, a discernir. Nos dê discernimento, Espírito Santo. Nos dê dons espirituais. Por favor, Senhor, nos dê.
dons espirituais e também ministeriais. Aqueles que já têm, ó Pai, um dom ministerial, confirma, renova, Senhor, na vida deste. E os que não têm, ó Pai, dê, ó Senhor, dê um norte, ó Pai. Dê um norte, Senhor, para que podemos saber, ó Deus, o que o Senhor deseja de nós, para onde seguir e o que fazer, Senhor. Nos dê, ó Pai, estratégias, Senhor, para ganhar almas, estratégias, ó Deus, para fazer as pessoas querer saber mais do Senhor, ter o interesse de conhecer, ó Pai, das coisas provenientes do Seu reino. Porque, ó Pai, muitas das vezes, com nossas atitudes, nosso jeito de falar, de pensar, de agir, fazemos com que as pessoas se afastem, fazemos com que as pessoas não sintam desejo de conhecer mais o Senhor. E com isso envergonhamos o Seu Evangelho. Afasta isso, ó Pai, tal atitude de nós. Nos ajude, Senhor, a ser como o Senhor, humilde e manso de coração. Faça-nos, ó Pai, atrair as pessoas para o Senhor, através do nosso jeito de ser, através do nosso falar. Ajuda-nos a ter um falar doce como o Senhor, mas também forte e imponente na hora necessária, com autoridade, com audácia, Senhor, com personalidade, mas não para pecar, não para machucar, não para ferir, não para humilhar e nem julgar. Nos ajude, Senhor, a ser como o Senhor. Se o Senhor disse, ó Pai, através da boca de Paulo, para sermos imitadores dele como ele era do Senhor, é porque é possível. Se está escrito, Senhor, na Tua palavra, é porque é possível. Sabemos que não seremos igual ao Senhor jamais, ó Pai, mas podemos ser seus imitadores. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça. Segura em nossas mãos neste momento, ó Pai, de súplica, Senhor. Não somente agora, ó Pai, neste dia, nesta data, nesta hora, ó Pai, neste exato momento, mas em todos os momentos, Senhor. Ainda, ó Pai, que nos encontremos dispersos, distraídos. Lembre, ó Pai, de todas as orações que fizemos até aqui. Colha nossas orações, ó Pai, e atenda, Senhor, os nossos pedidos para hoje, para amanhã e para sempre. Não que temos que, ó Deus, orar hoje e descansar amanhã, temos que orar o tempo todo sem cessar. Mas se porventura em algum momento, ó Deus, estivermos fracos ou, ó Deus, distraídos ou esquecermos de orar, o que é importante, ó Pai, que o Teu Espírito Santo traduza todas as orações, ó Pai, que fizemos, necessárias, ó Deus, para que tenhamos uma vida de fé, Senhor, uma vida palpável, uma vida agradável ao Senhor, até que o Senhor venha, porque sabemos, ó Deus, que os dias são difíceis e que virão dias ainda mais difíceis, mas a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor venceu o mundo e em Ti, ó Pai, nós também venceremos. Nós teremos força, Senhor, para passar pelo fogo, pela água, pelas tribulações, por qualquer situação que seja, escassez, seja o que for. Sabemos que se estivermos alicerçados em Ti, ó Pai, como aquela casa, ó Pai, alicerçada na rocha, virá os ventos, Senhor, as tempestades, e não a abalará. Não, ó Deus, cairemos, não seremos destruídos, ainda que o vento e a areia, Senhor, e, ó Pai, a circunstância venha nos arranhar, venha, ó Deus, nos machucar. Temos a certeza, a convicção de que não seremos abalados, não cairemos, não, ó Pai, seremos destruídos, porque estaremos firmes, ó Pai, firmados no Senhor, que é a nossa rocha, é a nossa vida, é o nosso Senhor, é o Deus da nossa vida, é quem nós adoramos, é quem nós prestamos culto. Isso aqui, ó Pai, é um culto. Às vezes, ó Pai, existem pessoas aqui que não vão na Tua casa adorar unidos, ó Pai, com os irmãos. É agradável ao Senhor que isso aconteça. Talvez, ó Pai, este meu irmão de várias religiões, ó Pai, as quais eu não consigo imaginar, Senhor, a quem esteja sendo alcançado, ó Pai, esses áudios. Talvez, ó Pai, esteja parado, ó Pai, desviado do caminho que é o Senhor. Não estamos falando de religião, nem placa de igreja, mas do Senhor. Talvez, ó Pai, essa pessoa está parada, não consegue, ó Deus, congregar
junto com os seus irmãos, junto com os irmãos unidos, ó Pai, em união, em alegria, em amor, mas está em sua casa, ó Deus, sozinho, não consegue sair de casa, ou está confinado, ó Deus, em uma cama de um hospital, ou num presídio, ó Deus, num lugar de internação, ó Deus, eu não sei aonde, ó Pai, essa pessoa esteja que não tenha condição de ir na sua casa reunir com os irmãos. Ó Pai, talvez essa pessoa não queira isso, ó Pai, seja uma escolha de vida de não ir para a igreja, de ser igreja junto com os irmãos. Eu te peço, Senhor, seja igreja com essa pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo, manifeste a essa pessoa, Senhor. Traga a ela, ó Deus, todos os ensinamentos que o Senhor deseja. Traga a ela, Senhor, a abertura de mente, ó Pai. Que ela possa entender que o desejo do Senhor não é que sejamos uma placa de igreja, mas que sejamos unidos no nome do Senhor. Que sejamos alegres, que vivamos na sua presença, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Até mesmo nós, ó Pai, que já somos crentes, que vamos na igreja, que vamos em alguma congregação e não conseguimos ter união com nossos irmãos. Às vezes, ó Pai, olhamos para as falhas dos irmãos, olhamos para as falhas das pessoas, ó Deus. E também tem pessoas que olham para as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a suportar uns aos outros como a sua palavra nos instrui a suportar uns aos outros, apesar dos seus defeitos. Ajuda-nos, Senhor, a amar uns aos outros. Ajude também as pessoas a amar a nós, a ter paciência com os nossos defeitos, que são muitos, ó Pai. Eu sou cheia de defeitos, meus irmãos são cheios de defeitos, mas o Senhor é perfeito e nós estamos em Ti, Senhor. E por amor em Ti, ó Deus, o Senhor nos ajudará a amar uns aos outros, a ter paciência, a orar uns pelos outros, a pelejar juntamente com as suas pelejas, a chorar na hora que eles chorar, a rir também quando eles estiverem rindo. Nos ajuda, Senhor. Nos dê paciência, ó Pai, uns com os outros e conosco mesmo, ó Pai. Para nós mesmos, ó Deus, às vezes nem sequer nos amamos, nem sequer temos paciência, ó Pai, de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Opera em nós, Senhor, um milagre, ó Pai, a qual precisamos. Eu preciso de um milagre, talvez vários milagres, que o Senhor sabe, ó Deus. Tua palavra diz que o Senhor sonda, que o Senhor nos conhece por dentro e por fora, que nós não conhecemos o nosso coração, que o coração do homem é enganoso, mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o nosso íntimo, ó Pai. O Senhor tem o poder de penetrar, Senhor, naqueles lugares em que ninguém, ó Pai, nem a medicina, Senhor, nem os profissionais, ó Pai, conseguem entender a mente, ó Deus, humana, mas o Senhor sabe. E o Senhor, ó Deus, consegue, ó Pai, também, ao conhecer o Senhor, consegue tratar, ó Pai, as nossas falhas, as nossas feridas, ó Deus, as nossas deficiências. E é o que nós te pedimos agora. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor, nos ajude a te servir melhor, Pai, a sermos seres humanos melhores, Senhor. O mundo, Senhor, está caótico, cada vez mais, ó Pai, o amor se esfriando de muitos. Que em nós, ó Pai, não seja assim. Nos encha, Senhor, com a Tua presença ao ponto de transbordar, Senhor, amor, de transbordar, Senhor, cuidado, de transbordar, Senhor, paciência com o próximo, ó Deus, e com nós mesmos, de nos entendermos e entendermos o nosso próximo, de nos colocarmos no lugar deles, ó Pai, e eles também que se colocarem em nosso lugar, entender, ó Pai, as dores dos outros, ó Pai, no nome poderoso do Senhor. Assim como o Senhor foi, ó Pai, e o Senhor é. Aqui na terra, só de olhar, o Senhor via, Senhor. O Senhor entendia a dor, ó Pai. E o Senhor se compadecia, meu Deus. E o Senhor atendia, ó Pai, os mais pecadores, variados, ó Pai, tipos de pecados, ó Deus. Pecados absurdos que as pessoas ao seu lado até mesmo te julgavam e pensavam, se ele conhecesse, se ele soubesse quem é essa, quem é esse, o pecado que esse ou que essa tem, ele não estaria dando-lhe atenção, ele não estaria dentro da casa dele ou dela.
mas o Senhor não olha, ó Pai. O Senhor não vê, Senhor, a profundidade do pecado. O Senhor ama o pecador, ó Pai, por mais que seja imundo, Senhor, por mais que seja fundo o poço que ele esteja. E o Senhor o perdoa, ó Pai, quando o Senhor encontra em seu coração arrependimento sincero. O Senhor perdoa, não importando, Senhor, o tamanho da sujeira em que ele esteja, ó Pai, enlaçado. Deus querido, seja assim conosco, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que hoje estamos limpos pela palavra, porque a Tua palavra diz que a Sua palavra nos limpa, Senhor. Estamos a cada dia nos limpando mais, porque estamos tendo relacionamento com o Senhor através das Suas Escrituras. E dia após dia nos consertamos, nos arrependemos, pedimos ao Senhor que nos perdoe de nossas falhas. O Senhor tem nos perdoado. Mas se porventura, Senhor, pecarmos, como sabemos que iremos pecar novamente amanhã e depois, até que o Senhor venha, que o Senhor continue, ó Pai, nos perdoando, que a Sua graça continue, Senhor, nos alcançando, que o Senhor não se esqueça de nós. Eu sei, ó Pai, que um pedido desse é absurdo, porque o Senhor jamais se esquecerá dos seus filhos. Mas pedimos ao Senhor, nos ajude, Senhor, a Te agradar, a Te amar, a nos afastar dos pecados cada dia mais, Senhor. Deus, todas as vezes, ó Pai, que nos aquebrantamos diante do Senhor em arrependimento, é porque o Teu Espírito, ó Deus, tem feito a obra em nós, nos fazendo reconhecer que precisamos, ó Pai amado, nos reconhecer como pecadores e nos entregar diante do Senhor e Te pedir que nos lave, nos purifique, Senhor, de todas as nossas falhas e nossos erros e pecados. É o que eu Te peço nesta hora, Senhor. Nos purifique a todos nós, Senhor, de tudo aquilo que não Te agrada, de tudo aquilo que está dentro do nosso coração, ó Pai, que tem desagradado ao Senhor, entristecido o seu coração. Espírito Santo, nos dê discernimento, nos faça lembrar, Senhor, daquilo que fizemos, ou falamos, ou olhamos, ou praticamos, que entristeceu o seu coração e que tem feito separação entre nós e Ti, Senhor. Nos ajude, faça-nos lembrar, traga-nos à memória, para que possamos consertar a nossa vida dia após dia, diante da Sua presença, e termos uma vida, Senhor, diante do Senhor transparente, ó Deus, uma vida digna. Dignos jamais seremos, ó Pai, mas dignos no Senhor, ao ponto de poder Te clamar e poder Te achar e poder Te encontrar, e o Senhor responder as nossas orações, e o Senhor está presente, o Senhor se manifestar em nós. É o que nós queremos, ó Pai, é o que nós desejamos, é o que nós ansiamos, ó Pai, no nome do Senhor. E nós Te pedimos isso, Senhor. Te agradecemos. Nos despedimos do Senhor agora, ó Pai, mas só por um momento, ó Deus, voltaremos assim que possível, ó Deus, e o Senhor nos dê força, ó Pai, e permissão para voltarmos, ó Deus, dia após dia, em todo momento, ó Pai, em oração, na Sua presença, sem cessar, ó Deus, em momentos específicos como esse, ó Deus, de pararmos o nosso tempo e dedicar ao Senhor no nosso coração, a nossa vida e o nosso amor. Te agradecemos, ó Deus,